Mais uma vez estamos aqui para falar sobre perfil funcional. Falava no primeiro vídeo a respeito das diferenças que as pessoas têm entre si. Uma pessoa é de um perfil funcional, ou seja, ela funciona de uma determinada maneira e a outra funciona de outra. E nós falamos nesse primeiro vídeo que diferente não é errado. A nossa tendência de julgar as pessoas por nós mesmos é até uma tendência muito natural, porém, como já dizia o mestre dos mestres, não julgueis. Ou seja, quando você olha para outra pessoa que é diferente de você e você julga essa pessoa como se ela estivesse sendo má, sem você ter certeza absoluta disso, você está o quê? Cometendo um erro gravíssimo. Por quê? É aquela frase terrível, extremamente errada, quando a gente diz assim, se fosse eu. Ah, porque se fosse eu, lembra? Primeiro vídeo, se não assistiu, assiste lá. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra característica dos perfis funcionais. Uma delas tem a ver com um preconceito muito grande que pessoas mais energéticas, mais intensas, têm às vezes contra as pessoas mais moderadas, mais pacatas. Nós temos que entender que na natureza, assim como você tem o beija-flor que voa muito rápido, tá? Voa em todas as direções, você tem também, por exemplo, como nós poderíamos dizer, o bicho preguiça, tá? O bicho preguiça a gente chama de preguiça porque acha que ele é preguiçoso. Não, aquele é o modus operandi dele, é o jeito que ele se movimenta. Então na natureza, cada pessoa foi criada para uma determinada função. Suponhamos que você esteja numa empresa, tá? Que tenha motoristas de ambulância. Você já viu como é que o motorista de ambulância ele dirige, tá? Aquela loucura e tal, passa, atravessa, né? Sirene, e chega lá no acidente, pega a pessoa, né? Pega a pessoa, leva aquela pessoa e vai, e chega lá no hospital, entrega, já sai atrás de outro. É o quê? Uma pessoa mais energética. A natureza deu para ele mais energia física do que outras pessoas. Agora imagina você, um cirurgião, neurocirurgião. Imagina se ele fosse apavorado e tal, e quisesse operar. Não é? Não ia dar certo. Ou então aquelas pessoas que às vezes pertencem a uma repartição pública ou privada mesmo, em que ele tenha que ficar sentado o dia inteiro, atendendo o telefone, atendendo o público e ainda precisa ser cordial. Né? E faz um trabalho muito repetitivo. De repente aquela pessoa mais energética, mais intensa, ela não aceitaria fazer esse tipo de trabalho. Já aquela pessoa também, né, que é um pouco mais tranquila, mais pacata, ela jamais seria um motorista de ambulância. Lembra que eu falei das pessoas organizadas? Né? Uma pessoa extremamente organizada, pensa você essa pessoa ser motorista de ambulância ou ser motorista do carro de bombeiros, né? Então está tudo preparado, obviamente, porque os bombeiros sempre estão preparados. E aí, na hora de sair, né, ele vai conferir item por item. Olha, isso aqui, vamos lá, e a casa está pegando fogo. Né? Então essa pessoa, por exemplo, ela teria que ser mais energética, tá? Para ela poder pegar e tal, e já agilizar todo aquele negócio aí, correndo, chega lá na frente do incêndio, ele não pode falar assim, gente, vamos organizar, primeiramente, vamos pegar... Não, ele tem que chegar e já tem que estar tudo na cabeça dele, né? A mangueira ali de água. Ou seja, são pessoas que têm uma energia física maior do que aquela que, de repente, como eu disse, tem que fazer um trabalho um pouco mais pacato, onde não dá para ele correr, ele tem que se adaptar àquela situação de pacato. Quando nós falamos no perfil funcional, nós estamos falando então do quê? De comunicação. E quais são os preconceitos que acontecem normalmente numa situação assim? Às vezes aquele que é um pouco mais pacato fala assim, esse cara é doido, olha só, não pensa, né? Faz as coisas de qualquer jeito. E aquele que é mais energético olha pro pacato e fala assim, gente é preguiçoso, não faz nada, olha só que absurdo, né? Como é que uma pessoa vive parado assim? Na verdade, são perfis diferentes, tá?
Assim como tem aquela pessoa que nós chamamos, né, é o comprador, tá? O perfil comprador é muito interessante. Ele é aquela pessoa que pechincha, tá? Ele sai para comprar um objeto, tá bom? E ele então, na primeira loja, às vezes ele já encontra o objeto, porque ele pesquisou, sabe que ali tem. Aí ele chega lá e vê o preço, tá? Ele não se conforma de comprar na primeira loja, mesmo sendo o objeto que ele queria. Ele tem que sair, rodar a cidade inteira e às vezes para voltar à primeira loja porque ele descobre que lá é o lugar melhor. Isso às vezes em pequena quantidade não quer dizer muita coisa, mas pensa você, uma pessoa numa empresa que não faz esse tipo de pesquisa. Pode levar a um prejuízo grande. Então esse é o famoso comprador. E quando ele compra, né, primeiro ele chega, ele olha o preço, tá? Antes de provar, ele olha o preço. Olhou o preço e tal, se o preço agrada, ele vai examinar a mercadoria. E depois que ele examina, pode estar na maior de todas as promoções. O comprador é aquele que vai pechinchar, vai pedir desconto. E né, nós temos o caso das pessoas que odeiam pechinchar. Né? Aquela pessoa assim que ela preza muito pela posição, né? Então se ela está comprando é porque ela tem dinheiro. Tá? E ela não gosta de ficar perto desse perfil comprador que pechincha tudo. Né? E aí o que acontece? É o que eu digo sempre, essas pessoas se casam. Tá? E quando elas se casam, né, chega, por exemplo, numa loja e o comprador, ele pechincha demais. Ele chega, às vezes, até a irritar o vendedor de tanto que ele pechincha. E se ele é casado com uma dessas pessoas, que eu chamaria de apreciadores da vida, né, o que aconteceria? Essa outra pessoa sai de perto, ela nem fica perto, ela fica com vergonha de ter casado com aquela pessoa que pechincha demais. Tá? E nós temos, então, já foi falado um pouquinho sobre ele, que é o perfil do vendedor. O vendedor, esse perfil do vendedor, é aquela pessoa que vende tudo, tá? Ela tanto pode ser uma pessoa mais energética, como ela pode ser uma pessoa um pouco mais pacata. Mas ela vende, tá? A intuição do vendedor é muito grande. E eu não estou dizendo aqui que esse perfil do vendedor, ele vende coisas. Não, ele transmite, ele cativa, ele sempre tem gente em volta dele. Tá? É aquela pessoa assim que fala assim, olha, eu vou fazer um mutirão, todo mundo está junto com ele. Ele fala assim, eu vou fazer uma festa, todo mundo está junto com ele. Né? Eu me lembro de duas senhoras que eu conheci no passado, e elas faziam reuniões nas suas casas. Né? Uma falava muito bem, tá? Fazia reunião na casa dela, não ia ninguém. A vizinha era aquela pessoa que não falava nada em público. Se você pedisse para ela falar muito obrigado em público, ela ficava chateada. Só que você fazia uma reunião na casa dessa senhora, enchia de gente. Por quê? Porque ela consegue cativar as pessoas. Então esse perfil vendedor que eu falo, não necessariamente ele vai vender uma mercadoria, mas ele tem uma capacidade de atrair pessoas que é uma coisa incrível. Né? E ele tem uma intuição também muito elevada. Ele consegue assim ler a pessoa, sabe aquela pessoa que lê o outro? Né? Ele está falando uma coisa, mas ele consegue enxergar atrás das palavras. Esse é o perfil que eu chamo de vendedor. Vamos imaginar o perfil comprador, tá? Às vezes alguém pode pensar que o perfil comprador só compra coisa barata. Não, muito pelo contrário. O perfil comprador é aquele perfil que, às vezes, tá? Ele chega numa loja para comprar um objeto, um carro, por exemplo, um carro que é um carro básico, né? E ele fala, nossa, esse carro aqui está ótimo, não é? Um bom preço de revenda, esse carro aqui vai economizar porque ele é bem econômico e tal, né? Aí o vendedor chega para ele e diz assim, meu amigo, o senhor está coberto de razão, o senhor escolheu uma boa marca, um bom modelo de carro, porém, se o senhor estiver na estrada e estiver numa subida, tá? Esse carro, tá? Básico, se o senhor não tiver ar-condicionado, tudo bem, mas o senhor vai querer um ar-condicionado para poder viajar, no calor, né? Ter um conforto maior. Mas se o senhor levar com ar-condicionado, o senhor vai ter um conforto maior. Porém, esse carro básico, o motor dele não aguenta subir na mesma velocidade se ele for dessa potência. Mas se o senhor investir só mais alguns reais,
o senhor vai ter um motor possante, com ar condicionado, o senhor vai com a sua filha, com a sua família, o senhor não vai ter aquela reclamação da família, né? O pessoal reclamando de calor porque tem que desligar o ar condicionado, então o senhor vai ter uma potência maior. Além disso, né, um carro de uma potência maior, quando ele estiver vazio, ele economiza muito, porque ele tem bastante potência de sobra, né? E assim o vendedor vai fazendo o quê? Vai falando para o comprador o valor agregado àquela mercadoria. Tá? Isso pode ser um eletrodoméstico, pode ser qualquer outro objeto. Então, o comprador, o que funciona para ele? O valor agregado. Ou seja, se você conseguir acrescentar valor para ele, com certeza ele vai comprar uma mercadoria mais cara, entendendo que ele continua ganhando. Tá? E é interessante, né? Já que a gente falou do comprador e do vendedor, e o vendedor é aquela pessoa que ele sente, né? Ele varre, ele tem aquela intuição, ele varre o outro. Isso numa empresa é muito importante, tá? De você colocar, por exemplo, se você precisa de alguém que ajunte pessoas, você precisa colocar alguém do perfil vendedor, né? Se você tem uma empresa e precisa comprar, fazer compras constantemente, um supermercado, uma loja de peças, enfim, alguma loja, seja grande ou seja pequena, você tem que colocar na função de comprador essa pessoa que sabe pechinchar, gosta de pechinchar, né, e tem prazer nisso. Você não pode, por exemplo, colocar um apreciador da vida para fazer compra. Por quê? Se o vendedor, né, que é muito esperto, chega para esse apreciador e diz assim, mas o senhor não tem dinheiro para comprar isso? Pronto. Ele para de pechinchar. E o comprador ele não se incomoda com isso. Tá? O comprador ele também tem suas estratégias. Ele chega para o vendedor, né, que às vezes quer dar uma humilhada nele, e fala assim, eu sei, meu filho, é que você ganha muito, né? Então você deve ser uma pessoa que ganha muito dinheiro, então isso para você não é nada, e ele já quebra o argumento do vendedor. Por que nós estamos falando isso sobre esses perfis? Porque o comprador, o vendedor, o apreciador também tem aquele perfil junto com ele, ou energético, ou aquele mais pacato, mais tranquilo, né? Que aceita uma função onde não tenha muito movimento. Então, se você está numa empresa, ou numa associação, numa igreja, por exemplo, você quer uma pessoa que mobilize outras, você tem que colocar o quê? Essa pessoa do perfil vendedor, que ele chega e ele ajunta, é impressionante, ele faz amizade, aquilo que eu disse, né? O perfil vendedor é aquele sujeito que sai de manhã numa cidade estranha e volta de tarde com um monte de amigos de infância, né? Ele consegue cativar as pessoas. Então, isso é muito importante. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, porque nós vamos falar sobre o próximo vídeo, né, sobre o perfil funcional, como é que você identifica as pessoas desse perfil? E mais ainda, como é que você se comunica com essas pessoas? Porque o comprador tem um jeito de comunicar com ele. O vendedor, da mesma forma. E o apreciador, de outra forma completamente diferente. E é por isso que às vezes as pessoas têm atrito. Por quê? Lógico que se você é brasileiro, vai falar português. Mas se você está nos Estados Unidos, você não vai querer que todo o povo norte-americano fale português. Então é mais fácil você aprender o inglês para se comunicar nos Estados Unidos. Ou se você for para a Espanha ou um país latino-americano, você precisa o quê? Aprender o espanhol. Você não vai querer que todo mundo aprenda português. Nas relações é assim também. Se você aprende a linguagem do seu cônjuge, do seu companheiro, do seu colega de trabalho, do seu chefe, do seu funcionário, é muito mais fácil você conseguir o seu objetivo na comunicação, ok? Mas como eu disse, inscreva-se no canal, né? Aperte aí no sininho, dê o seu like também e aguarde que no próximo vídeo nós vamos falar sobre essa comunicação. Um grande abraço e até lá!